Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sem mais demora, dispensa comentários e apresentação. Porque já esteve aqui ontem, então vamos correr com o tempo. Prepare o seu coração. Feche os seus olhos. Pai, abra os nossos corações. Fale para os nossos corações. Abra os nossos ouvidos. Fale para nós, queremos te ouvir. Eis-nos aqui, Senhor. Palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Aleluia. Saúdo mais uma vez os irmãos com a bendita paz do Senhor. A paz do Senhor, amados. Quem está feliz por estar aqui nesta noite, louvado seja Deus pelas vossas vidas. Mais uma vez queremos agradecer a Deus por essa nossa segunda participação nesta semana de bênção, de glória e de poder. Gratos mais uma vez ao pastor Marcos e toda a liderança desta igreja, cooperadores, levitas, e a você que está aqui nesta noite, para junto podermos mais uma vez celebrarmos o nome do eterno Deus. Sem mais delongas, coloque em pé e abra comigo o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 16 e o versículo de número 17. Evangelho, sonoplasta, se puderes me dar um pouco mais de som nesse retorno aqui, agradeceria bastante. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo 16 e o versículo de número 17. Amém, está muito bom. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17 diz o seguinte, a palavra de Deus: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Vou repetir, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a graça e a verdade, porque a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Pai, obrigado pela tua graça. Graça essa na qual fomos salvos e temos sido abençoados. Manifesta, Pai da glória, o impacto da tua graça enquanto tua palavra é pregada. Abra nossos corações e coloque em nós a tua palavra para que ela dê a fruto e nos transforme segundo a tua vontade. Glorifique o teu nome nesta noite. Exalte o teu nome nesta noite. Santifique o teu nome nesta noite. E pela ação do teu Espírito, Pai, transforma-nos pela pregação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Tome o teu assento bem rápido. Aleluia. Com base no texto que nós acabamos de ler, nós queremos pregar debaixo do tema Jesus, a manifestação da graça divina. Jesus, a manifestação da graça divina. Queremos falar sobre graça, entender o que é graça, para que nós possamos cada vez mais desejar, almejar, buscar, clamar pela graça divina. Eu quero rapidamente conceituar o que é graça. Nós, na verdade, acabamos de ler no Evangelho segundo escreveu João. E todos nós sabemos que João foi o apóstolo, o discípulo amado por Jesus, aquele que reclinava a sua cabeça no peito do mestre. A Bíblia diz que Jesus tinha 12 discípulos, e dos 12 Jesus amava mais 3, e dos 3 ele amava mais um, que era João. João escreve esse evangelho diferente dos outros evangelistas.
Enquanto Mateus está preocupado em apresentar Jesus como Messias, Lucas em apresentar Jesus como Filho do Homem, Marcos apresentar Jesus como servo incansável, João apresenta Jesus como sendo Deus. João vai mais ao fundo, porque João não trata simplesmente da humanidade de Jesus. João trata da divindade de Jesus. Por isso, no prólogo do seu evangelho, no começo, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está a mostrar que desde o princípio da criação, Jesus existia. João não está a mostrar que Jesus veio a existir no princípio da criação, mas João está a mostrar que desde a criação Jesus já existia. Jesus era o Verbo, Jesus era a palavra que Deus liberava para que trouxesse à existência tudo aquilo que não existia. Jesus era a palavra, era o poder de Deus que trazia à existência aquilo que não existia. Por isso, quando nós temos Jesus, nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós não temos, porque a presença de Jesus em nossas vidas é suficiente para fazer existir aquilo que não existe em nossas vidas. Quem tem Jesus tem a vida, quem tem Jesus tem a bênção, porque a presença de Jesus é um ímã que vai atrair o que não existe em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Jesus faz existir aquilo que não existia. O que é graça? No hebraico nós encontramos 3 palavras. Permita-me definir essas 3 palavras a título de introdução. A primeira palavra que nós encontramos no hebraico, que é traduzida como graça, é a palavra hen, que significa benevolência, mercy, favor. A segunda palavra é a palavra hesed, que significa bondade. A terceira palavra é a palavra rason. Rason significa agrado. É substantivo da palavra ras, que significa graça, ação, consideração não merecida diante de Deus. Deriva da palavra haman, que significa fazer favor, favorecer, conceder, mostrar favor. No grego nós encontramos apenas uma palavra, que é a palavra charis. Charis significa generosidade, gratificar. É a influência divina sobre o coração e os seus reflexos na vida do indivíduo. Charis significa aceitável, benefício, dom, presente. Também significa benevolência divina exercida na concessão de dons, favores. Em resumo, graça é o favor imerecido de Deus para conosco. É interessante que quando João começa o versículo de número 16, no versículo de número 17, João vai dizer que porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. João começa a fazer um paradoxo entre lei e graça. Por quê? Porque quem se baseia na lei se torna legalista. E o que é legalismo? Legalismo é se dirigir a Deus confiando nas nossas próprias obras, confiando na nossa força. Legalismo é tentar agradar a Deus com aquilo que nós fizemos. O legalista se dirige a Deus, impede a Deus, confiando nas suas próprias obras. A Bíblia conta a parábola do publicano e o fariseu. O publicano representa o gracista e o fariseu representa o legalista.
O fariseu legalista vai na presença de Deus e diz: Deus, eu te louvo porque eu não sou como esse publicano. Eu te louvo porque eu te dou o dízimo de tudo que eu tenho. Ele está tentando alcançar a bênção por meio das obras e Deus lhe repreende. Mas o publicano, ele é gracista. Ele entende que ele nada merece receber de Deus. Ele entende que é tão mísero pecador que se não for pelo favor imerecido de Deus, nada ele pode receber de Deus. Então ele se dirige a Deus, não confiando nas suas obras, mas suplicando a misericórdia de Deus, e alcança o favor de Deus. Aqui nós entendemos que o homem pode muito mais pela graça do que pelas obras. Aleluia. Eu quero que você entenda nessa noite que a graça é a regra de ação de Deus. Sempre que Deus age, Ele age como um Deus gracioso. Sempre que Deus age, Ele age porque é natureza dele fazer pelo homem aquilo que o homem não merece. O que é graça? A graça de Deus, ela não pode ser limitada ao que nós fizemos ou deixamos de fazer. A graça de Deus, ela vai sempre além dos nossos pecados. A graça de Deus, vê que Moisés fala da lei e fala da graça. Por quê? Porque a lei nos torna conscientes dos nossos pecados. A lei mostra as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Mas a graça vai sempre além da lei. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 5:21, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque o pecado deforma, mas a graça dá forma àquilo que o pecado deformou. O pecado aprisiona, mas a graça liberta. O pecado mata, a graça vivifica. O pecado coloca debaixo da maldição, a bênção, a graça tira debaixo da maldição. Aleluia! O pecado nos torna, o pecado nos reprova na presença de Deus, mas a graça nos justifica e nos torna aptos na presença de Deus. A graça vai sempre além do pecado. O pecado deforma, a graça dá forma àquilo que o pecado deformou. O pecado matou, mas a graça vivificou. Então não se preocupa, porque aquilo que o pecado matou, nessa noite a graça vai vivificar na tua vida. E Ele vai dizer que todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Ele está mostrando que Deus não nos deu parte do que Ele tem. Deus nos deu a sua plenitude. Muitos ainda cantam: o melhor de Deus está por vir. Mas eu tenho um recado que vai te chocar nessa noite. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e foi nos dado há 2500 anos atrás, na cruz. Há 2000 anos atrás, o melhor de Deus já nos foi dado. O melhor de Deus na tua vida não está por vir, está por se manifestar. Todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. A Bíblia está dizendo favor sobre favor. Deus está acrescentando cada dia aquilo que você não merecia. Deus está dando, Deus está dando, Deus está dando. Graça sobre graça. A graça de Deus
ela se manifesta de formas diferentes. Quando olhamos para a manifestação da graça de Deus, evangelista Edson, nós olhamos para Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele veio como a manifestação da graça de Deus para conosco. Por quê? Porque nada nós fizemos antes para que Deus nos desse Jesus como recompensa ou como retribuição. Antes, ele nos deu Jesus como um presente que nada fizemos para merecer. Então, Jesus, a graça não só veio por intermédio de Jesus, o próprio Jesus é a graça de Deus. Jesus é a maior manifestação da graça de Deus para as nossas vidas. Quando ele diz que a graça vem por meio de Jesus, não significa que a graça começou a ser revelada com a vinda de Jesus. A graça sempre esteve presente, mas porém em Jesus atinge o ápice, o apogeu da manifestação da graça de Deus foi na cruz. E a graça de Deus, ela pode se manifestar de forma coletiva ou de forma individual. A manifestação coletiva da graça de Deus se deu na cruz. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, o sacrifício de Jesus na cruz é uma manifestação coletiva da graça de Deus. E Deus pode manifestar de forma coletiva a sua graça, abençoando a vida de uma nação, abençoando uma família por completa. Mas entendemos também que além da manifestação coletiva da graça, existe a manifestação individual da graça. Aqui eu quero gastar mais tempo. Desde a queda de Adão, que Deus tem aparecido e se revelado na vida de pessoas de forma particular. E a Bíblia Sagrada relata muitas vezes muitos acontecimentos que mostram Deus fazendo graça em certas pessoas, em certos indivíduos. Aqui começa uma coisa que vai chocar alguns e vai abençoar outros. Presta bem atenção. Quando Deus torna alguém alvo da sua graça, Deus não leva em consideração nada que essa pessoa fez ou deixou de fazer. Do contrário, não seria graça. Quando Deus decide manifestar a sua graça para a vida de alguém, Deus não olha para o que você fez de bom ou de mal. Deus, por quê? Porque a graça é uma livre iniciativa de Deus. Quer dizer, é Deus soberanamente que decide. Eu me agradei dele. Eu me agradei dele. Talvez você questione, mas por quê? Ele não tem o que eu tenho. Humanamente falando, ele não parece ser alguma coisa. Mas Deus está dizendo, eu me agradei dele. Por isso muitas vezes pessoas pensam, por nascerem em famílias ricas, por terem tudo, vão ser usadas por Deus. Mas Deus está dizendo, eu não olho nisso, eu uso quem eu quiser. Porque é graça, não depende de obras. Isaías vai dizer, descrevendo Jesus, homem de dor, sem nenhuma formosura, aleluia, sem nenhuma, mas ele achou graça diante. Eu vou chegar ali. Entenda uma coisa, a graça
age por intermédio da misericórdia. Por isso Deus vai dizer: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre ou se esforça, mas de Deus usar da sua. Não depende de quem quer ou de quem se esforça. Qual é o exemplo bíblico? A Bíblia vai me dizer que Deus, aleluia, Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E agora você me diz, o que Jacó fez e o que Esaú fez? E a Bíblia vai dizer: antes que eles nascessem, antes que fizessem o bem ou o mal, eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Agora eu te pergunto, profeta Marcos, qual é o preço que Jacó pagou? Qual é o preço que Jacó pagou? Muitos dizem: não, Jacó foi bom. Não, a graça que Deus manifestou a Jacó fez Jacó fazer o bem, e a graça que Deus negou a Esaú fez Esaú andar errantemente. Quer dizer, nós não fizemos o bem porque está em nós a capacidade de fazer, mas é a graça de Deus que nos influencia para fazer o bem. É a graça de Deus que nos influencia para fazer o bem. A manifestação da graça de Deus é que nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Hoje muita gente diz que você tem que fazer, você tem que não sei lá o que, você tem que não sei lá o que. Presta atenção: tudo que vem por esforço não é graça. Tudo que vem por esforço e sacrifício não é graça, porque graça é algo que você não merece. Graça é algo que você não merece. E algo interessante é que a graça de Deus nos basta. Há pessoas que querem mais do que a graça. Há pessoas que querem muito mais do que o favor de Deus. Paulo está orando: Pai, tira esse espinho na minha carne. Pai, tira esse espinho na minha carne. Deus olha para ele e diz: filho, a minha graça. A graça, ela não nos basta porque ela nos impede de ter problema. A graça nos basta porque ela garante vitória em meio aos problemas. A graça não impediu Paulo de ter espinho na carne, mas a graça impediu que o espinho na carne matasse Paulo. A graça não impediu Sadraque, Mesaque e Abdenego de irem para a fornalha, mas a graça impediu que o fogo lhes consumisse. Porque a graça não nos livra do problema, a graça nos livra no problema. Porque livrar do problema é fácil, agora livrar no problema é difícil. A graça de Deus te basta. Pedro vai escrever e vai dizer no capítulo 1 da primeira epístola, no versículo 13: amados, sede firmes e vigilantes, esperai completamente na graça que está vos sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Eles estão passando por problemas, estão passando por perseguições, não podem trabalhar porque não têm como, vivem fugindo. E Pedro está chegando para eles e está dizendo: filhos, esperai completamente na graça. Está
Talvez você me pergunta, mas então o que é graça? Graça é você acordar de manhã, e alguém dizer, filho, a chave do carro está aqui, é para ti. Isso é graça, porque eu nada fiz. Isto é graça. Entenda uma coisa, a graça de Deus, ela causa impacto transformador em nossas vidas. A graça de Deus muda os tempos e as circunstâncias em nossas vidas. Quando alguém é alvo da graça de Deus, a graça de Deus muda a nossa posição diante dos homens. Quando Deus manifesta a sua graça, a graça faz com que a nossa posição diante dos homens seja invertida. Por quê? Talvez você pode pensar, como isso é possível que a graça inverte posições? Eu vou te mostrar. Davi, jovem servo no campo, nunca foi em nenhuma faculdade, não fez nada para merecer. De repente Deus manifesta a sua graça. O rapaz deixa de ser pastor de ovelha e se transforma em rei em Israel. Você me pergunta, como isso é possível? Eu te respondo, pelo impacto da graça. A Bíblia está a dizer, havia uma escrava de nome Esther no Império Medo-Persa. Reuniram as mulheres mais bonitas. Ela era apenas uma escrava, mas Deus manifestou a sua graça. Ela deixou de ser escrava e se tornou rainha. E você me diz, como isso é possível? Eu te respondo, pelo impacto da graça. Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos porque era filho de uma prostituta, mas no dia que Deus lhe fez graça, deixou de ser filho de uma prostituta vagabundo e se tornou governador em Israel. Você me pergunta, como é possível? Eu te respondo, Bartimeu não olhava, mas pelo impacto da graça ele começou a olhar. Havia uma mulher que padecia por 12 anos, pelo impacto da graça ela foi curada. Você me pergunta, como isto é possível? É o impacto da graça. Lázaro estava morto, mas pelo impacto da graça ele viveu. Aquilo que está morto na tua vida, pelo impacto da graça, vai viver, vai viver, vai viver. Seja impactado pelo impacto da graça. Impacto da graça inverte posições. Além de inverter posições, o impacto da graça nos faz achar o favor dos grandes. Quando Deus manifesta a sua graça, você vai alcançar os favores dos grandes. Como? Explica-me. Um simples copeiro que só tem direito de provar o vinho e entregar ao rei, ele fica clamando, se humilhando, suplicando a graça de Deus. E quando Deus lhe faz graça, ele vai na presença do rei. E o rei diz, filho, estou a ver que algo na tua vida não está bem. O que é que se passa, filho? Como ficarei contente se a cidade dos meus pais está em ruínas? Conceda-me, pois, rei, que eu vá e reconstrua. E o rei olha para ele e lhe diz, olha, vai e pede tudo o que você quiser, eu te darei. Calma, o que é que se passou? Impacto da graça. As pessoas vão olhar e vão dizer, mas como? Crescemos juntos, andamos juntos, brincamos juntos, fizemos isso juntos, nos prostituímos juntos, roubamos juntos, mas agora onde ela está? E você se pergunta, vai buscar feitiço? Não, é o impacto da graça de Deus. Não foi buscar feitiço, não consultou quimbandeiro, é o impacto da graça de Deus. Então o que é que você precisa? É clamar, é buscar, é pedir, é implorar que Deus impacte a tua vida com a sua graça. Porque a Bíblia diz, e o menino crescia em estatura e conhecimento, e graça
diante de Deus e graça diante dos homens. Pastor Marco, tivemos a graça de Deus. Se Deus não nos fazer graça, não vamos fazer nada. Nós somos limitados, amados. Sonhamos tanto, mas somos limitados pelas condições econômicas, físicas, intelectuais. Às vezes você tem grandes projetos, grandes planos, mas o salário que você tem não te ajuda a fazer nada. E o salário da função pública, que parece ninja, só vem e pula logo. Psh. Tipo, ele só veio te dar um oi. Oi, porque outro dia você não tem dinheiro. Quando é que você vai ter uma boa casa? Quando é que você vai ter um bom carro? Quando? Quando Deus te fazer graça. Porque se Deus não te fazer graça, vai morrer pobre e desgraçado, por mais que você se esforçar. Mas se Deus te fazer graça, irmão, acabou. Presta bem atenção. Quando Deus te fazer graça, você vai se mover na unção da graça, e tudo será possível. Porque a Bíblia diz que Israel era uma nação pequena, mas eles venceram, destronaram nações grandes, conquistaram terrenos grandes, alcançaram vitórias grandes. E você se pergunta, se eles eram poucos, as nações eram muitas, como eles fizeram isso? Eu lhe respondo: impacto da graça. Por que ninguém lhes deteu? Porque quem se move debaixo da graça, nada pode lhe deter. O pecado não te dete, a morte não te dete, a feitiçaria não te dete, porque você está se movendo debaixo do impacto da graça. Ande na graça, se mova na graça, conquiste na graça, alcance na graça, viva na graça. Viva na graça. Ninguém vai poder te deter, porque o impacto da graça faz o poder de Deus agir em nossas vidas. Por isso é que algumas vezes nós ficamos assim. O cara não foi para a escola. Não estou a falar que você não pode estudar. O cara não foi para a escola. O cara na família dele nunca teve ninguém rico. Mas você olha para ele, tem muito mais do que quem fez doutoramento, PhD, vive muito melhor do que esse. Você se pergunta, como isso é possível? Como uma pessoa limitada financeiramente, intelectualmente, alcança resultados extraordinários? Como? Porque quando eu estou a me mover debaixo da graça de Deus, eu não vou alcançar segundo as minhas forças. Não, eu vou alcançar segundo a força daquele em quem eu estou me movendo. Ser guiado pela graça é Deus te pegando assim, é Deus que está te levando. Está entendendo? Não é você que está indo pelos teus pés. Por quê? Porque a graça de Deus te leva onde os teus pés não podem te levar. A graça de Deus faz na tua vida o que homens não podem fazer. Não é você, é Deus trabalhando através de você. Por isso muita gente fica como? E tentam te combater. Quando você se levanta para combater alguém que se move na graça de Deus, você está a perder tempo. Porque você não está a combater ele, você está a combater aquele que está a lhe mover. E se você está a combater aquele que está a lhe mover, aleluia, ele não vai te responder. Sabe por quê? Olha o exemplo que a Bíblia está a dar. Vamos ver rápido. A pecadora, a lei está lhe condenando. Fica de olho aqui. Vamos ver rápido. Essa é uma pregação muito boa que eu tenho. Um dia eu prego aqui. Fica aqui. Eu disse, quem combate aquele que se move na graça de Deus, combate Deus. Por quê? A pecadora entra na casa de Simão e ela se prostra aos pés de Jesus. Quando ela se prostra aos pés de Jesus, ela se torna alvo da graça de Deus. O fariseu agora se levanta para lhe combater. É interessante que ela entendeu que quem tem graça
não precisa se justificar diante de quem lhe acusa. Enquanto ele lhe acusava, ela permanecia calada. Por quê? Porque a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem os justifica. Quando você ataca quem tem graça, Cristo se levanta para lhe defender. Então, não se canse a responder quem está a te criticar, te humilhar. Fica calado. A pecadora está aos pés de Jesus. Nem uma palavra, nem uma murmuração. E enquanto ela se cala, Jesus lhe defende. Quem tem graça não se justifica. Cristo lhe justifica. Pode sentar. Amados, nessa noite nós vamos orar pelo impacto da graça de Deus em nossas vidas. Nossa oração essa noite vai ser pelo impacto da graça de Deus em nossas vidas. Porque tudo aquilo que nós não podíamos fazer, Deus fez em Jesus na cruz. Tudo aquilo que nós não podíamos alcançar, nós vamos alcançar por intermédio da cruz. Isso é graça. Amados, a graça de Deus não anula a lei da semeadura, mas te faz colher muito mais do que você semeia. Porque muita gente confina Deus no seu relacionamento financeiro com aquilo que ela semeia. Ela pensa que Deus só vai operar de acordo com aquilo que você semeia. Isso é uma verdade. É lei da semeadura. Por isso é lei. Mas quando Deus mostra graça, Deus não vê quanto você semeou ou quanto você deixou de semear. Ele faz porque lhe apraz em fazer. Muita gente pensa que pregar muito, ter unção, é orar, é jejuar. Não é isso. É graça, irmãos. Alguém me perguntou: por que você prega assim? O que você faz? Quantos dias você jejua? Eu lhe disse: se eu faço alguma coisa, eu não sei. Só sei que ele apareceu para mim e disse que eu vou te usar para levar minha palavra. E a partir dali, coisas começaram a acontecer na minha vida que eu não sei. Eu não oro para Deus me usar. Eu oro porque Deus me usa. Eu não jejuo para Deus me usar. Eu jejuo porque Deus me usa. Quando Deus manifesta a sua graça, não é porque nós fizemos alguma coisa boa, mas a manifestação da graça tem como objetivo nos levar a crer em Deus. Abraão não foi escolhido por Deus porque ele agradava a Deus, mas ele agradou a Deus porque Deus lhe escolheu primeiro. Você precisa entender que a unção é algo que Deus dá a quem quer, como quer e quando quer. Não jejua 30 dias, 40 dias para ter unção, vais morrer, filho. Deixa que a graça te leve. Deixa que a graça te influencie a fazer as coisas. Precisamos nos despir da mente pentecostal, que se você não fazer, Deus não faz. E ainda outros dizem: Deus só ajuda quem se ajuda. Herético. Você se ajudou o que para ser salvo? Hã? Se ajustaste quem para você ser salvo? E outros ainda dizem: você primeiro tem que dar o primeiro passo, depois Deus vai dar o segundo passo contigo. Calma ainda. Quando Ele manda a Cristo, qual é o primeiro passo que nós demos? O que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos? Entenda. Essa de orar para ter unção, jejuar para ter unção, leva muita gente a reproduzir, a ser cópia. Porque às vezes Deus não te deu o dom de fazer milagre, mas te concedeu graça
para outra coisa. Então flua na graça que Deus te concedeu. O que opera o milagre não é mais importante do que o que limpa o chão. O que profetiza não é mais importante do que o que oferta. É tudo o mesmo pacote. É uma só graça. É a múltipla graça de Deus. E você me pergunta, estou terminando, como eu posso achar graça diante de Deus? Tiago responde dizendo: humilhai-vos na presença de Deus, porque Ele concede graça aos humildes. Como é que eu vou achar graça diante de Deus? Quando eu me humilhar na presença de Deus. Por que Deus permite certos problemas e certas dificuldades? Para nos tornar conscientes que somos limitados, somos falhos, não podemos tudo sozinhos. E quando Deus mostra que você é fraco, falho, Ele não quer te destruir. Ele quer que você entenda que precisas do auxílio da graça dEle para te fortificar naquilo que você é fraco. Porque a Bíblia diz, Hebreus diz que Cristo foi tentado em todas as coisas, sem pecar, para que se tornasse poderoso para ajudar, auxiliar aqueles que padecem pelas mesmas coisas. Então, quando uma situação, um problema mostra que você não pode, que você não vai conseguir, o que ele está querendo dizer é: você precisa de algo maior do que você para conseguir isso. Não está a dizer desista, está a falar persista, mas porém busca o auxílio de Deus. E Deus só se mostra gracioso para aqueles que reconhecem as suas limitações, as suas necessidades. Porque Paulo vai dizer: então me gloriarei nas angústias, nas calúnias, nas perseguições, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, eis que eu sou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa. Paulo orou para Deus tirar o espinho na carne. Mas Deus não tirou, por quê? Porque o espinho na carne estava a levar Paulo a depender mais de Deus. Então Deus não nos tira, Deus não nos livra dos problemas que nos levam a depender mais dele. O que Ele faz é nos auxiliar com sua graça. Eu não sei o que você precisa este ano, mas eu sei que já passaram muitos anos, já fizeste muitos planos e nenhum deu certo até hoje. Já bateste muitas portas que não se abriram, já lutaste muito e não conseguiste, já fizeste jejum de 40 dias por um problema e não passou, já fizeste voto, propósito, entregaste e nada aconteceu. Mas nessa noite eu estou a te aconselhar: não olha pelo jejum nem pela força, clame, suplique simplesmente pela graça. Aquilo que o jejum não fez, aquilo que a oração não fez, aquilo que o voto não fez, a graça de Deus vai fazer na tua vida. Se coloca em pé em nome de Jesus. É possível sim nós termos e alcançamos uma vida perfeita. Porque quando Paulo diz que a graça nos basta, é porque pela graça de Deus nós podemos viver uma vida bem sucedida na terra. A única coisa que eu quero nessa noite é que você clame tudo aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que quem se glorie. Sabe por que Deus não fez? Quando você estava a jejuar 40 dias, quando você fez o teu voto, porque a tua fé não estava em Deus, estava no jejum, estava no voto,
e Deus não respondeu. Deus quer que a tua fé esteja nele. Como eu posso alcançar? Confiando minha fé nele, confiando naquilo que Cristo fez por nós na cruz, sem merecer. Eu não sei o que você vai pedir nessa noite, mas eu só quero aquilo que Deus em Cristo Jesus já me deu. Eu tenho muitos sonhos, irmãos, muitos projetos, pastor Dani, mas com minha força, cada ano sai ano, entra ano e não alcanço. Eu preciso que Deus me faça graça. Eu preciso que Deus resplandeça o seu rosto sobre a minha vida. E você precisa a mesma coisa. Quantas vezes você não chorou de noite? O ano está terminando e você vai na vigília e já não tens vontade de orar, porque todos os anos, todas as vigílias, você repete e nada acontece. Mas nessa noite Deus está dizendo: a minha graça te basta. Clame pela minha graça, se humilhe na minha presença, e eu te concederei graça. Clama, busca, suplica pela graça de Deus. Pela graça de Deus, tudo é possível ao que crê. Não pela força, mas pela graça. Por isso a Bíblia diz: não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, gloria-se no Senhor. Vai clamando, vai pedindo pela graça do Senhor, vai pedindo que o Senhor manifeste a sua graça. Fala: Pai, impacta a minha vida com a tua graça. Pai, transforma a minha família com a tua graça. Pai, me abençoa com a tua graça. Pai, me transforma por intermédio da tua graça. Pai, me visita com a tua graça. Pai, manifesta a tua graça. Pai, resplandece o teu rosto. Pai, clame pela graça. É sua graça. É sua graça. A graça anda. A graça tem poder. A graça fala. Porque a graça é Jesus. A graça é Jesus. Se a graça é Jesus, a graça anda. A graça fala. A graça cura. A graça liberta. A graça abençoa. Porque a graça é Jesus. Jesus é a graça. Então seja impactado pela graça. Seja tocado pela graça. Seja tocado por Jesus. Nessa noite, oramos pela graça. Oramos pela graça. Que a graça se manifeste. Que a graça se manifeste. Que a graça se manifeste. Manifesta a graça. Pai, conceda a tua graça aos teus filhos. Pai, conceda a tua graça aos teus filhos. Pai, conceda a tua graça aos teus filhos. Pai, cura por intermédio da tua graça. Pai, batiza por intermédio da tua graça. Pai, liberta por intermédio da tua graça. Pai, restaura por intermédio da tua graça. Pai, transforma por intermédio da tua graça. Graça, 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 graça. Jesus, 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 Jesus. Jesus é a manifestação da graça divina. Jesus é a manifestação da graça divina. Jesus é a manifestação da graça
A sua graça, Senhor. 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 Em nome de Jesus. Alguns pensam que a graça do Senhor não está nele. O pastor Virgílio há pouco tempo disse que a nossa graça é Jesus. A Bíblia diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 37, só o versículo 21 a 24, que quando José vinha a distante, os seus irmãos cobiçaram contra ele e disseram: vamos matar esse camarada, vamos lhe pôr nesse poço e vamos ver o que será dos sonhos dele. A Bíblia diz assim: havia ódio contra José, pegaram José, puseram no poço, venderam José. Essa parte é uma das coisas que normalmente os pregadores não falam. Venderam José como escravo, mas a Bíblia diz assim, ainda no mesmo livro 39, versículo 1, venderam ele como escravo. Versículo 11 diz assim, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele punha a mão era próspero. A casa de Faraó foi próspera, aquele reino veio se engrandecer por causa da graça que estava sobre José. E essa mesma graça que eu declaro agora em nome de Jesus. Graça sobre ti em nome de Jesus. No seu emprego, graça sobre ti em nome de Jesus. Receba a graça em nome de Jesus. Graça em nome de Jesus. Graça em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, que a lei veio por Moisés, mas graça veio por Jesus. Aleluia! Estamos nesse tempo da Páscoa. Esse tempo é o tempo mais importante. Eu declaro graça sobre você em nome de Jesus. Levante sua mão, recebe graça em nome de Jesus. Levante sua mão, recebe graça em nome de Jesus. Graça em nome de Jesus. Graça em nome de Jesus. Oi. Acha isso aqui pouco. Ouve. Silêncio. Ouve. Quando o povo, pastor Marcos, quando o povo de Israel estava a sair do Egito, eu quero que vocês fiquem atentos nesse pormenor. O povo de Israel estava a sair do Egito para a terra prometida. Eram escravos, mas estavam empobrecidos. Mas por causa da sua fé para a terra prometida, a Bíblia diz em Gênesis, não Gênesis, mas Êxodo capítulo 12, versículo 35, que o Senhor lhes deu graça. Presta atenção. O Senhor lhes deu graça. Para quê? Para que eles não saíssem do Egito rotos, para que eles não saíssem do Egito pobres. Lhes deu o quê? Graça. E essa graça que receberam, em toda a casa de algum egípcio rico, eles tiraram ouro, eles tiraram prata, eles tiraram roupas, por causa da graça sobre eles. Mas atenção, ainda que Deus lhes deu graça, eles tiveram ouro, prata e roupas, eles não ficaram com aquelas roupas no Egito. O problema hoje da igreja quer ficar no Egito por causa do ouro, quer ficar no Egito por causa da prata, quer ficar no Egito por causa da roupa. Mas a graça que eles receberam, com aquela graça, o ouro e prata, saíram em direção à terra prometida. E eu quero vos dizer que a terra prometida é Jesus. Aqui é a nossa graça, aleluia. E eu declaro essa graça a você em nome de Jesus. Eu declaro essa graça a você em nome de Jesus. Aqui, a outra coisa aqui, o problema é que essa graça não produziu ouro que veio dos céus, ouro que veio de não sei onde. Graça sobre os egípcios. Existe muito dinheiro em Angola. Muito dinheiro. O dinheiro não vai vir do céu. O dinheiro está com os egípcios. O dinheiro está com os ricos. Aleluia. Eu declaro graça para você em nome de Jesus. Recebe graça em nome de Jesus.
Recebe graça em nome de Jesus. Para a terra prometida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe graça, recebe graça, recebe graça. Recebe graça. Graça em nome de Jesus. Mas presta atenção. Essa graça que você receber é para servir o Senhor. Porque essas riquezas que ele tirou do Egito é para adorar o Senhor. A Bíblia diz assim no livro de Efésios capítulo 4 versículo 11 que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Para, versículo 12, para o aperfeiçoamento da igreja, ou o aperfeiçoamento do santo. O que o pastor Marcos esteve a fazer aqui no dia que eu estive aqui, o que o pastor Virgílio esteve aqui a fazer, está a aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar os santos. Versículo seguinte é assim: para que nós possamos chegar à estatura de quem? De Cristo. Para que tenhamos quantas vezes? Uma só fé. Uma só fé. Estatura de Cristo. Eu quero que vocês levantem as mãos e eu vou orar para vocês. Deus, em nome de Jesus, te louvo pelo conhecimento que foi bombardear sobre esse púlpito. Permita, Deus Pai, que nós possamos crescer na graça. Permita, Senhor, que nós possamos crescer, que tenhamos só uma só fé na tua estatura. Pai, queremos crescer e que queremos deixar as coisas de crianças. Queremos, Deus Pai, que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores que ensinam a sua igreja, que possamos estar no mesmo nível. E a graça que possamos receber, Deus Pai, assim como você deu aos israelitas, que essa mesma, Deus, Deus Pai, possa permanecer na igreja. Manifesta o seu poder, Deus Pai. Que toda doença que está no corpo dessa jovem saia em nome de Jesus. Toda pobreza, Deus, Deus Pai, que saia em nome de Jesus Cristo. Aquele homem era escravo, era um homem pobre, mas a graça estava sobre ele. A dificuldade desse jovem, a dificuldade dessa moça, Pai, manifeste a sua graça agora. Manifeste a sua graça agora. Manifeste a sua graça agora. Aquele tem esperado, Deus Pai, que se manifeste em nome de Jesus. Vamos bater palma para o Senhor em nome de Jesus Cristo.